Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, que vos traz hoje a resolução do Exame Nacional de Matemática aplicada às Ciências Sociais. Trata-se da segunda fase do ano de 2025. Apelo desde já a que façam a subscrição do canal, podem também ativar as notificações e deixar um like neste vídeo. Vamos então dar início à resolução. A corrida em trilhos ou corrida todo o terreno é um desporto que consiste em correr em trilhos através de montanhas e colinas, cruzando riachos e rios, com subidas e descidas íngremes. No nosso país realizam-se diversas provas deste tipo, normalmente designadas por trail. Questão 1. A Luísa pretende inscrever-se numa das provas seguintes: Trail dos Abutres, dos Morcegos, da Serra d'Arga e também das Linhas de Torres. Para selecionar a prova na qual se vai inscrever, a Luísa solicitou a cada um dos colegas de turma que ordenasse uma lista de preferências uma única vez as 4 provas. 1.1. O Xavier, um dos colegas da Luísa, ordenou as 4 provas aleatoriamente. Qual a probabilidade de o Xavier ter colocado na sua lista de preferências o Trail dos Abutres e o Trail da Serra d'Arga? Não necessariamente por esta ordem nos 2 primeiros lugares. Vou pôr aqui os 4 trails ordenados da primeira preferência, aqui à nossa esquerda, até à última preferência, aqui à direita. E nós queremos que o Trail dos Abutres, que é o A, e o Trail da Serra d'Arga, que é o S, correspondam às 2 primeiras posições. Isto no momento em que estamos a contar os casos favoráveis. Então, aqui nas 2 primeiras posições podemos ter A, S, mas também podemos ter SA. Eles apenas nos dizem que estes dois ocupam as 2 primeiras posições. Na terceira e na quarta posição ficará qualquer um dos outros. Então temos 2 vezes, que é esta questão do SA ou AS. Depois, para a terceira posição, nós temos 2 hipóteses. E, finalmente, para a última posição, já não temos margem para escolher, temos apenas uma hipótese. Isto corresponde aos casos favoráveis, e este 2 já agora tem a ver com esta questão do SA ou do AS. Aqui tem a ver com a terceira preferência e aqui com a quarta preferência. No que respeita aos casos possíveis, nós temos 4 hipóteses para a primeira posição, 3 para a segunda e por aí fora até à última posição, em que já não temos margem por onde escolher. A probabilidade que nos pedem será então casos favoráveis sobre casos possíveis. Isto corta com isto e ficamos com 1/6, a linha D. 1.2 admita que a ordenação das 4 provas efetuadas por cada colega da Luísa corresponde a um voto e que foram apurados 27 votos válidos. Na tabela 1 apresentam-se as 4 listas de preferências resultantes da votação e o respectivo número de votos. Houve 8 pessoas a votar nesta lista de preferências, 7 nesta e por aí fora. Reparem que há listas de preferências que não tiveram quaisquer votos. Para selecionar a prova, a Luísa recorreu ao método a seguir descrito. Efetua-se a contagem do número de primeiras preferências de cada prova e verifica-se se alguma delas obtém a maioria absoluta na primeira preferência. Caso isso se verifique, essa prova será a escolhida. Caso contrário,
efetua-se a contagem do número de últimas preferências de cada prova e elimina-se a prova ou provas, em caso de empate, com mais votos na última preferência. A tabela de preferências é, em seguida, reestruturada e, em cada coluna, as provas que ocupavam os lugares abaixo das provas eliminadas sobem uma linha, ou as necessárias em caso de empate, mantendo-se pela mesma ordem. Os procedimentos anteriores são aplicados à tabela de preferências obtida no ponto anterior. O processo repete-se até que uma das provas obtenha a maioria absoluta na primeira preferência. Determine, por aplicação do método descrito, qual a prova selecionada pela Luísa. Na sua resposta, apresente todos os cálculos efetuados. Primeira coisa, e a partir do momento em que temos 27 votos, vamos dividir isto por 2, o que dá 13,5. Então, quer dizer que o número mágico para se obter maioria absoluta é o 14. Primeira fase do nosso procedimento, vamos avaliar o número de votos que cada um deles tem em primeira preferência. E depois ver se algum deles atingiu ou não 14 votos, que é a maioria absoluta. Então, M tem 8, T tem 7, o A tem 4 mais 8, que é 12, e S não tem nenhuma primeira preferência, é 0. Não atinge aqui o valor de 14, por isso está na altura de contarmos as últimas preferências a fim de se eliminar algum destes trilhos. Algum ou alguns, em caso de empate. Últimas preferências. Vou pôr aqui em baixo. As primeiras preferências, já agora, por aqui em cima, porque a seguir vai ficar mais confuso. M tem 8 últimas preferências, T tem 4 últimas preferências e o A tem 8 mais 7, que dá 15 últimas preferências, e o S não tem nenhuma última preferência. Por isso, vamos eliminar o A. Aqui no segundo quadro, vou pôr aqui uma cruz nestes A's. Segunda parte do nosso procedimento, vamos repetir tudo aquilo que já foi feito, mas tendo em conta a tabela já devidamente reestruturada. Ao reestruturarmos a tabela, as primeiras preferências vão aparecer aqui, aqui, aqui e aqui. Tanto nesta coluna como naquela, vocês têm de imaginar aquelas 3 linhas a subirem um lugar e ocupar aquele espaço que ali está. As últimas preferências, neste caso, irão aparecer aqui, aqui, aqui e aqui. Mas temos de ver primeiro se vamos precisar realmente das últimas preferências ou se fica já resolvido. Por aqui M, T, S, o A já saiu fora. Ora, o M tem apenas 8 primeiras preferências. O T tem 7 mais 8 primeiras preferências. Que dá 15 e atinge a maioria absoluta. E, por fim, o S tem apenas 4 primeiras preferências. Então, o trail vencedor, Linhas de Torres.
Isto porque tem 15 primeiras preferências, que é maior do que os 14 votos necessários para atingir a maioria absoluta. Já agora aqui bastaria que fosse maior ou igual a 14. 2. A Ana, o Francisco e a Manuela são 3 amigos que, em equipa, ganharam 2 dos trails em que participaram. Em cada um desses trails, a equipa ganhou um prémio. Para distribuir os 2 prémios, X e Y, a Ana, o Francisco e a Manuela acordaram na utilização do método a seguir descrito. Cada amigo atribui secretamente um valor monetário a cada um dos 2 prémios e coloca o registro dessas licitações dentro do envelope fechado. Em seguida, os envelopes são abertos e os valores das licitações são registados numa tabela. Determina-se o valor global atribuído aos prémios por cada amigo e o valor que cada um considera justo receber. Assume-se que o valor que cada amigo considera justo receber é igual a 1/3 do valor global que ele atribuiu ao conjunto dos 2 prémios. Cada prémio é destinado ao amigo que mais o valoriza, considerando-se que esse amigo recebe o equivalente ao valor monetário que atribuiu ao respectivo prémio. No caso do ou dos amigos que não recebam qualquer prémio, considera-se para efeito dos cálculos seguintes que o valor monetário recebido por esse amigo é 0 euros. Caso o valor dos prémios recebidos por um amigo ultrapasse o valor que este considerava justo receber, esse amigo disponibiliza em dinheiro o valor excedente. Caso contrário, esse amigo deverá receber em dinheiro do montante à disposição o valor em falta, tendo em conta o que considerava justo receber. Após os procedimentos anteriores, caso ainda reste dinheiro, este é distribuído em partes iguais pelos 3 amigos. Na tabela 2 estão registados os valores em euros atribuídos por cada amigo nas licitações secretas. No final, devemos preencher este texto com as opções que ali temos disponíveis. Mas, para já, vamos aplicar o método e depois já iremos voltar aqui mais tarde. Então, esta coluna será para a Ana, esta para o Francisco, esta para a Manuela. Vamos pôr aqui os prémios X e Y e a avaliação que cada um deles fez destes prémios. Então, para a Ana temos 75, 62. Isto quer dizer que ela avaliou o conjunto dos prémios em 177 euros. Francisco, 120, 90, ou seja, avaliou o bolo em 210 euros. E por fim, Manuela, 70, 65, avalia o conjunto dos prémios em 135 euros. Foi só somar estas duas linhas. Então, começando por exemplo pela Ana. Se ela acha que o conjunto dos prémios vale 177 euros, então o valor que ela considera justo receber será 1/3 desse valor. Por isso, vamos dividir para cada um dos amigos este valor por 3. Aqui ficamos com 59, aqui com 70 e aqui com 45. Agora é suposto entregar o prémio a quem mais o valorizou. Quer dizer que o prémio X vai aqui para o Francisco, o prémio Y vai para a Ana. Vou pôr aqui em baixo que a Ana recebe então um prémio que ela considera valer 102 euros. Aqui 120, Manuela 0. Então, começando outra vez pela Ana, ela acabou de receber o prémio
que vale 102 euros. No entanto, ela considerava o valor justo de 59. Logo, ela tem de devolver a diferença. Quando digo devolver, tem de pagar a diferença. Porque tem, no fundo, dinheiro a mais relativamente àquilo que ela considera ser justo. 43. Francisco acabou de receber um prémio de 120. No entanto, ele acha justo receber apenas 70. Logo tem de dar dinheiro no valor de 50 euros. Já a Manuela não recebeu nada, considera justo receber 45, logo tem a receber 45 euros. Então vamos imaginar que os nossos amigos estão sentados numa mesa. A Ana então vai meter no centro da mesa 43 euros, que é aquilo que ela tem de pagar. O Francisco vai lá meter 50 paus. E, por fim, a Manuela vai lá retirar 45 euros. Ainda vai sobrar dinheiro e esse dinheiro vai ser dividido pelos 3, num total, então, de 16 euros a cada um. Contas finais, 16 euros a cada um, sendo que a Manuela recebe também em dinheiro o valor de 45 euros. Logo, um total de 61 euros em dinheiro. Ana recebe 16 euros em dinheiro e 62 euros em prémio, ou por aqui um asterisco para se distinguir. E aqui o Francisco também recebe 120 euros, mas em prémio. Resta-nos agora o preenchimento do quadro. Vamos então completar o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção A, B ou C. Por já isso aqui. O Francisco considera que o valor global dos dois prémios é, até dá para ver aqui a olho, 120 mais 90, 210. Vocês têm esses valores lá na tabela. E 59 é o valor que, e neste caso vai ser a Ana, considera justo receber. No fundo, é a soma destes valores dividida por 3. Concluída a aplicação do método descrito, existe uma pessoa que não vai ficar com nenhum prémio, que é a Manuela. Vê-se também rapidamente por aqui. Vemos que o Francisco fica com o prémio X e a Ana fica com o prémio Y, porque foram eles que o mais o valorizaram. E ela, no final, vai receber aqueles 61 euros em dinheiro. Os outros recebem apenas em prémio e, além disso, tiveram também de dispor o dinheiro deles. Sendo assim, está concluída a pergunta A.C.C. Questão 3. O trade das linhas de Torres 100, LT100, pretende homenagear as linhas de Torres Vedras classificadas como Monumento Nacional. O LT100 tem uma extensão máxima de 100 km no percurso de Torres Vedras a Vila Franca de Xira e integra, entre outras, uma prova com 100 km de extensão realizada individualmente, designada K100, uma prova com 100 km de extensão realizada em estafetas por equipas de 2 pessoas, designada por K100 por 2. Uma prova com 50 km de extensão realizada individualmente, designada K50.
Na tabela 3 apresentam-se os valores monetários das inscrições por pessoa em função da prova e da data de inscrição e o valor a adicionar à inscrição caso o participante deseje reservar transporte entre o local da meta e o local de partida. Uma empresa de Torres Vedras, para incentivar a participação no LT100, anunciou que comparticiparia 60% do total das despesas referentes à inscrição e ao transporte dos seus trabalhadores. Admita que desta empresa se inscreveram 2 trabalhadores na prova K100, um em setembro e outro em janeiro. Setembro de 2024, janeiro de 2025. Vou tomando aqui nota. Então, um em setembro e outro já em janeiro de 2025. Uma equipa de trabalhadores na prova K100 por 2 em dezembro de 2024. Ora, uma equipa é constituída por 2 trabalhadores, logo, vamos aqui a dezembro de 2024 e pôr aqui 2 pessoas. 4 trabalhadores na prova K50 em outubro de 2024. 4 trabalhadores aqui. Apenas os 2 trabalhadores que se inscreveram na prova K100 não reservaram transporte. Então, os K100 não precisam de transporte, estes 2 precisam de transporte e aqueles 4 também precisam de transporte. Determine o valor em euros comparticipado pela empresa. Vamos primeiro aqui à K100. Então, 1 vezes 60, mais 1 vezes 90, 150 euros. A K100 por 2 2 vezes 40 mais 2 vezes 4. 88 euros. K50. 2 vezes 35, e não é 2, é 4. E 4 vezes 3 para o transporte. Total 152 euros. Total é somar isto tudo. 150 mais 88 mais 152. 390 euros. A empresa comparticipa 60% deste valor. Então, vamos por aqui 390 vezes 0,6 para saber o valor da comparticipação. 234 euros e está concluída esta questão. 4. A equipa organizadora de uma prova de trail pretende definir um percurso que passe obrigatoriamente pelos 5 postos de controlo C1, C2, C3, C4 e C5. Na tabela 4 estão registadas as distâncias mínimas em metros entre cada 2 postos de controlo. A equipa organizadora decidiu que a prova teria início no posto de controlo C2 e terminaria num dos restantes postos de controlo. Para definir o percurso, a equipa optou por aplicar o método a seguir descrito. Seleciona-se o posto de controlo seguinte, tendo em conta que deve ser o mais próximo possível. Se houver 2 postos à mesma distância, a seleção é aleatória.
Procede-se como foi indicado no ponto anterior, não se repetindo nenhum posto de controlo e terminando após a passagem por todos os postos de controlo. Determine o comprimento do percurso da prova, respeitando as condições definidas pela equipa organizadora. Na sua resposta, apresente um gráfico que resulte da aplicação do método descrito e também a ordem de passagem pelos postos de controlo. Vou já construir um grafo com 5 vértices, ou seja, 4 arestas. Nós temos de começar em C2. Quem está mais próximo de C2 é C4, a 2.360 metros. Estando nós agora em C4, podemos apagar tudo o que diz respeito a C2 que já não precisamos. Ora, de C4, o que fica mais próximo é C3, a 2.225. E agora podemos apagar tudo o que diz respeito a C4. Estamos nós agora em C3, o que fica mais próximo é C1. Que fica a 2.400 metros. E agora podemos apagar tudo o que diz respeito a C3. E agora não nos resta outra coisa senão ir para C5. E está completo. C5 fica a 1.780 metros. Não ficou nada de fora. Agora é só somar as distâncias todas. A ordem está aqui. (8.765 metros) está concluído. 5. Existem diversas aplicações para telemóvel que permitem aos utilizadores a monitorização em tempo real do percurso realizado durante uma caminhada. A App Caminhadas e a App Trilhos são duas dessas aplicações. Admita que, em Portugal, o número de utilizadores da App Caminhadas em milhares decorridos de anos após o início do ano 2000 é bem aproximada pelo modelo C definido por. E aqui também já atenção às unidades. O número de utilizadores vem em milhares e o tempo está em anos após o início do ano 2000. 5.1. Na figura 1 apresenta-se um mapa de Portugal continental dividido em várias regiões. Para 3 destas regiões, Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, apresenta-se ainda um gráfico por região relativo ao número de utilizadores da App Caminhadas em milhares no início dos anos 2010, 2011 e 2012. Reparem que não temos estes gráficos disponíveis para as regiões do Alentejo e Algarve. Complete o texto seguinte selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4 seguido da opção A, B ou C selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. E agora vou analisar este texto aos poucos. Nos primeiros 10 anos após o início do ano 2000, em Portugal, o número de utilizadores da App Caminhadas teve um aumento de... Então, vamos ter de saber o número de utilizadores ao fim de 10 anos e subtrair-lhe o número de utilizadores inicial.
nós temos aqui a fórmula que dá cada um deles. Então fica 20 mais 5 logaritmo de base 10 de 9 vezes 10 mais 10 menos, aqui vou abrir parênteses, 20 mais 5 logaritmo de base 10 de 9 vezes 0 mais 10. O que dá 5 milhares. Comparando o número de utilizadores da App Caminhadas no início dos anos 2010, 2011 e de 2012 apresentados na figura 1, conclui-se que é na região que o número de utilizadores poderá apresentar um crescimento linear. Bem, visualmente fica de fora logo esta opção. Agora temos de ver com atenção o resto. Vamos chamar este valor de A, este de B e este de C. Caso o crescimento seja linear, então o valor de B sobre A terá de ser igual ao valor de C sobre B. Então, o que é que eu vou fazer? Vou resolver isto em ordem a C e fica B vezes B sobre A. Então, pegando nestas duas hipóteses, eu vou prever, usando os dois primeiros dados, ou seja, os dados referentes a 2010 e 2011, vou prever o valor para 2012, admitindo que o crescimento é linear, e ver em qual das duas situações é que se encaixa. Só para distinguir, vou chamar este de C1 e este de C2. C1 terá de ser igual, então, a 5,249 ao quadrado sobre 5,184. O que dá 5,315. Que é um valor muito próximo daquilo que ali temos. Mas vamos ver C2, que visualmente até parece que tem um crescimento mais linear que o outro, mas as aparências enganam. Então, o B é 6,521 sobre 4,92, 8,749. Valor diferente do que aqui temos. Então, para cada um dos gráficos, nós usamos os valores de 2010 e 2011 para calcular o valor em 2012, admitindo que o crescimento era linear. E foi na primeira hipótese que se obteve um valor mais próximo. Então, é esta a resposta correta. No início de 2012, em Portugal, 1/7 do número de utilizadores da App Caminhadas pertencia à região. O que é que vamos ter de fazer? Pegar no número de utilizadores no início de 2012, que é o C de 12, lembrem-se que o tempo está a contar após o ano 2000, e multiplicar esse valor por 1/7. 20 mais 5, logaritmo decimal de 9 vezes 12 mais 10, tudo isto vezes 1/7. 4,315.
3, 7. Lembrar que isto está em milhares. E cá está, então, esse valor é nesta região. No início de 2011, em Portugal, a percentagem arredondada às unidades do número de utilizadores da app Caminhadas que pertencia às regiões Norte, Centro e de Lisboa e Val do Tejo era. Reparem que nós temos estes gráficos apenas para estas 3 regiões e, quando nós calculamos o número de utilizadores pela fórmula, dá-nos das regiões todas. Então, basta fazer o seguinte. Isto é para 2011. Vamos pegar nestes valores todos de 2011, das 3 regiões. Falta ainda 8,717. Este vezes 100 é para dar em percentagem e vamos ter de dividir isto pelo C de 11, que nos dá o total das 5 regiões e não apenas destas 3. Dá 20,527 e o C12 é 20 mais 5 logaritmo de base 10. 9 vezes 11 dá 99, mais 10, 109. Fazendo o arredondamento às unidades, 68. Vamos então dar a resposta final. O aumento tinha sido de 5 milhares e foi na região norte que o crescimento mais se aproximou de um crescimento linear. Depois, 1/7 do número de utilizadores da app Caminhadas pertencia à região de Lisboa e Val do Tejo, que era o gráfico que estava mais à direita, e por fim, os 68% está pouco. C, A, C, B. E de seguida vamos ver então de que forma é que a máquina de calcular nos poderia ajudar nesta questão. Vamos a isso então. Primeiro vamos aqui a funções e introduzir a nossa função. 20 mais 5, logaritmo é o decimal, de 9x mais 10. Agora, nem vale a pena vir aqui ao gráfico, basta vir à tabela e tenho aqui todos os valores que iriam necessitar. Nós usamos o C de 0, usamos também para 10 anos, 11, 12, tínhamos aqui todos esses valores disponíveis. Outra questão prende-se com aquele exercício em que teríamos de testar qual dos dois gráficos apresenta um crescimento linear. Podíamos vir aqui a regressão, introduzir os anos, já agora vou pôr aqui também já para o outro gráfico. Vamos introduzir aqui agora os valores para o gráfico que estava mais à esquerda, isto porque o que estava mais à direita ficou imediatamente eliminado, visualmente. Agora para o outro gráfico. Cá está, e agora também não valia a pena ir aqui ao gráfico, pois ficariam tão baralhados como no caso anterior, com o gráfico de barras.
vimos aqui a estatística e aqui o coeficiente de correlação, que é 1 para este gráfico, ou seja, a aproximação perfeita de um modelo linear, e aqui temos apenas um R de 0,95, por isso não há dúvida nenhuma que era este gráfico que apresentava o crescimento linear. 5.2. Para os que mais apreciam caminhadas, é possível subscrever a versão Premium da app Caminhadas, um serviço exclusivo com mais funcionalidades, mas sujeito a pagamento. Admita que, num determinado ano, 20% dos utilizadores da app Caminhadas em Portugal subscreveram a versão Premium, o que corresponde a 5.600 subscritores. Determine o ano em que tal ocorreu. Para responder a esta questão, recorra às capacidades gráficas da sua calculadora e apresente os gráficos visualizados e também as abscissas dos pontos relevantes com arredondamento às centésimas. Só tomar aqui nota do arredondamento que devemos fazer. Nós sabemos que, num determinado ano, existem 5.600 subscritores da app Premium. Vou por aqui 5,600 para estar em milhares. Isto corresponde a 20% do total de subscritores. Então, a que é que corresponderá os 100%? Irá corresponder a N, que é o número total de subscritores, independentemente de terem ou não a versão Premium. N será, então, igual a 5,600 vezes 100 sobre 20, o que dá, em milhares, 28. E é CDT que nos dá o número de utilizadores em milhares, o número de utilizadores total, entenda-se. Então, o que eu ando à procura é de resolver esta equação. CDT igual a 28. Isto vai ser feito na máquina de calcular. Vamos aqui a funções. Nós ainda temos aqui a função que foi posta na questão anterior. Agora vamos ter de adicionar uma nova com o valor de 28, a fim de depois de vermos a interseção. Vamos aqui a gráfico. Vamos só dar aqui um jeito aos eixos. Eixo do x começar em 0 e pode acabar em 20, para ser um valor mais redondo. E o do y pode ficar assim, não há problema. Agora vamos ver aqui a interseção e temos aqui toda a informação necessária. Então, o nosso t tem o valor de 3,31, está em anos e tem o arredondamento às centésimas. Ora, isto corresponde ao ano de 2003, ou seja, 3 anos após o início do ano 2000. 5.3. Em Portugal, o número de utilizadores da aplicação AppTrilhos em milhares decorridos de anos após o início do ano 2000 é bem aproximado por um modelo T. Admita que em Portugal, no início do ano de 2015, a app Caminhadas tinha mais 3.000 utilizadores do que a app Trilhos. Qual das expressões seguintes traduz a afirmação anterior? Então, T de T é de trilhos e a CT, que já conhecíamos, é das caminhadas. E agora é exatamente como se lê. A única coisa que deveriam ter atenção é se bate tudo certo, ou seja, se temos as mesmas unidades e, neste caso, é tudo igual.
A app Caminhadas tinha mais 3.000 utilizadores que a app Trilhos. Lembrar que isto é 3 milhares. Logo, a linha A. App Caminhadas é igual a app Trilhos mais 3. 6. O VO2 máximo, que é o volume máximo de oxigênio que uma pessoa pode consumir durante a realização de exercícios intensos, será tanto maior quanto melhor for a condição física dessa pessoa. Constitui um indicador importante da capacidade aeróbica e da eficiência cardiovascular de uma pessoa, permitindo comparar o desempenho aeróbico de diferentes indivíduos, mesmo com diferentes massas corporais. A unidade medida do VO2 máximo é expressa em ml de oxigênio por quilograma de massa corporal por minuto. Uma equipa estudou o valor do VO2 máximo dos utilizadores da app Caminhadas em função da idade em anos. Na figura 2 está representado o gráfico de percentis construído com base nos dados recolhidos. A localização do ponto A de coordenadas 65-40, assinalado na figura 2, permite-nos concluir que um utilizador da app Caminhadas com 65 anos de idade e com um VO2 máximo de 40 ml por quilograma por minuto se encontra no percentil 80. Temos de ler depois aqui nesta linha. Ou seja, considerando-se os utilizadores da app Caminhadas com 65 anos de idade, espera-se que pelo menos 80% tenham um VO2 máximo inferior ou igual a 40 ml por quilograma por minuto. Numa amostra com 200 utilizadores da app Caminhadas com 25 anos de idade, qual é o número mínimo dos que se espera que tenham um valor de VO2 máximo inferior ou igual a 45 ml por quilograma por minuto? No enunciado da questão é-nos dito aquilo a que corresponde um percentil, mas eu passo a explicar mais uma vez. Imaginem um bebê que nasce com 5 kg. Já é um matacão enorme. Deve estar algures no percentil 95. Isso quer dizer que numa amostra de bebés, 95% dos bebés têm um valor de peso esperado inferior ou igual a 5 kg. Agora temos de ver em que percentil é que estamos para depois fazer as contas. 25 anos de idade tem de se cruzar com o 45. Ora, 45 aqui e o 25 está ali. Estamos a falar então de um percentil. Temos de ler aqui esta linha de 60. Estamos no percentil 60. Quer dizer que 60% das pessoas terá então um valor de VO2 máximo inferior ou igual aos tais 45 ml por quilograma por minuto. Vou multiplicar então os 200 por 0,6 para saber quanto é que é 60% de 200, o que dá 120 utilizadores. A linha B. 6.2 foram recolhidos os valores do VO2 máximo em mililitros por quilograma por minuto de alguns dos utilizadores da aplicação App Caminhadas no momento em que terminaram uma caminhada. Os valores recolhidos foram organizados nas classes que ali estão, construindo-se de seguida um histograma de frequências relativas acumuladas em percentagem e um diagrama de extremos e quartis que se apresentam na figura 3. Complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção A, B ou C selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. A classe modal dos dados recolhidos foi a classe. Ora, com as frequências relativas
acumuladas, não conseguimos visualizar isso. Precisamos das frequências simples. Vamos então preencher aqui em cima. 18. Ora, de 18 para 48, 30. Depois de 48 para 60, 12. De 60 para 80, 20. E de 80 para 100, também 20. Então, esta é a classe que tem maior frequência, que é entre os 20 e os 30. E a classe à qual corresponde o menor número de utilizadores foi a classe, bem, em sentido contrário, temos a de 30 a 40. No diagrama de extremos e quartis, um possível valor de x é e um possível valor de y é. Ora, o x corresponde ao valor mínimo. O valor mínimo terá de ser algures entre os 10 e os 20. Ora, só está aqui um valor entre 10 e 20, que é o 11. O y será o primeiro quartil, ou seja, onde é atingida a frequência acumulada de 25%, o que vai acontecer aqui. Já agora, os 50% iriam ser atingidos aqui, seria a mediana, e os 75%, ou seja, terceiro quartil, seria aqui. Corresponde ali àquele valor que é 48, que está perfeitamente coerente com o histograma. Então, temos de encontrar um valor entre 20 e 30, e o único que há é 22. Por então aqui a resposta final. B, C, A, B. 6.3 admita que no diagrama de colifolhas apresentado na figura 4 estão registadas as medições do VO2 máximo em ml por quilograma por minuto realizadas num grupo A composto por 12 pessoas. O algarismo das dezenas de cada registro é apresentado no caule e o algarismo das unidades é apresentado nas folhas. Mais tarde, fizeram-se medições num outro grupo B, composto por 24 pessoas. Determina a média do VO2 máximo, nas mesmas unidades, das pessoas do grupo B, sabendo-se que no conjunto das 36 pessoas, a média do VO2 máximo era de 45 ml por quilograma por minuto. Como é que vamos calcular esta média? Que já agora é de 45. Vamos somar os valores todos do VO2 máximo e dividir pelo total de pessoas, que é de 36. As 12 mais as 24 que depois fizeram parte do grupo. Então temos um valor com 20. O 37 aparece duas vezes. Depois aparece o 39. O 41 aparece 3 vezes. Depois aparece 43. O 46 aparece 2 vezes. E por fim também aparece 2 vezes o 52. Então, e agora o que é que eu faço relativamente aos valores do VO2 máximo das pessoas do grupo B?
Nós estamos a falar de 24 pessoas e nós podemos fazer o seguinte. Quando estamos a tratar de médias, eu posso pôr aqui o valor do VO2 máximo de cada uma das 24 pessoas, tal e qual como eu fiz aqui, ou, em alternativa, eu posso dizer que são 24 pessoas, todas com o mesmo valor de VO2 e que esse valor é a média. Eu, por exemplo, podia substituir todos estes valores que aqui estão pelo seguinte valor. 12 pessoas, todas elas com o mesmo valor de VO2 máximo, que neste caso seria a média de A, que eu poderia calcular aqui à parte. E que, já agora, se o fizessem, era só somar estes valores todos, mas depois, em vez de dividir por 36, dividiríamos apenas por 12, dava 41,25. Então, eu posso pôr os valores individuais do VO2 máximo, ou, à parte, calcular a média e assumir que cada uma daquelas pessoas tem o mesmo valor de VO2 máximo, que é o valor da média. Bem, continuando a partir daqui, isto tudo junto, que aqui está vermelho, dá 495 mais 24 vezes a média do grupo B vai dar igual a 45 vezes 36, que dá 1620. Resolvendo já em ordem à média de B, passa que teríamos de fazer aquele 495 viria para aqui e depois mais tarde teríamos de dividir por 24. 46,875. Bem, já agora isto em unidades, mililitro por quilograma por minuto. Está despachado. 6.4. Os praticantes de atletismo podem recorrer a estudos teóricos para prever o tempo mínimo necessário para concluir uma maratona, tendo em conta o valor do VO2 máximo medido no início da maratona. No estudo teórico, relacionou-se cada valor de VO2 máximo em mililitros por quilograma por minuto com a previsão do tempo mínimo, y, em minutos, necessário para concluir uma maratona. Na tabela 5 apresentam-se alguns dados recolhidos nesse estudo. Admita que a relação entre as variáveis x e y da tabela 5 é bem aproximada por uma regressão linear na forma y é igual a ax mais b. Um praticante de atletismo, no momento em que iniciou uma maratona, tinha um VO2 máximo igual a 50, alguns aqui. Estime o tempo mínimo necessário para que o praticante de atletismo conclua essa maratona com base no modelo de regressão linear. Apresente o resultado em minutos arredondado às unidades. Na sua resposta, apresente as listas que introduziu na calculadora a equação de reta de regressão linear com o valor de A arredondado com 3 casas decimais. Então, o x está em mililitros por quilograma por minuto, o y está em minutos, e agora vamos aos arredondamentos. O valor final, unidades, depois os valores da reta de regressão linear, 3 casas decimais. Bem, agora temos de ir à calculadora fazer a regressão linear. Vamos a isso. Temos aqui regressão linear. Vamos introduzir os valores do x.
agora do Y. Agora vamos aqui a gráfico e aqui a regressão e escolher regressão linear, AX mais B. Cá temos a informação, vou carregar aqui na seta para baixo e temos já aqui os valores da regressão. Nós queremos estimar para 50, podem andar aqui com as teclas da esquerda para a direita ou, em alternativa, escrever 50. Temos então aqui toda a informação necessária, mas também podemos vir aqui a estatística e a mesma informação iria aparecer aqui com outra informação importante, que é este coeficiente de correlação, que deve estar ali sempre próximo do 1 ou do menos 1, caso se trate de uma correlação positiva ou negativa. Se não estiver perto de 1 ou menos 1, talvez se tenham enganado a introduzir um dos valores. Vamos então agora concluir o exercício. Vou escrever a equação da reta de regressão linear, tendo em conta o arredondamento com 3 casas decimais. Aqui só ponho uma porque não tenho mais. E agora vamos estimar o valor do y para quando o valor do x é de 50. E vamos arredondar isto às unidades. 201 minutos é o valor que aparece também ali na máquina de calcular. 7. Nas várias edições de uma determinada prova de trail, recolheram-se diversos dados dos inscritos que, ao longo dos anos, serviram de base para a realização de um estudo estatístico. 7.1. Junto dos inscritos na edição de 2024 desta prova de trail, os dados foram recolhidos com o intuito de se saber, entre outras coisas, se cada um deles já tinha participado numa prova deste tipo e se pertencia ao escalão etário sub-23. Na figura 5, apresentam-se os dados recolhidos devidamente organizados. À esquerda, se já tinha ou não participado, à direita, se pertence ou não ao escalão sub-23. Admita que, na edição de 2024 desta prova de trail, dos inscritos que nunca tinham participado numa prova deste tipo, 35% pertenciam ao escalão etário sub-23. Seleciona só o caso um dos inscritos na edição de 2024 desta prova de trail. Determine a probabilidade desse inscrito já ter participado numa prova deste tipo e não pertencer ao escalão etário sub-23. Primeira coisa, dar nomes aos acontecimentos. Acontecimento P já ter participado. E o S pertencer ao escalão sub-23. Sendo assim, que nunca tinha participado, é P de P de barra, P de P, aqui colar é pertencer, logo é P de S, P de S barra. Agora tomem atenção à informação que nos é dada. Dos inscritos que nunca tinham participado numa prova. Dentro deste conjunto, 35% pertencem também ao escalão sub-23. Por isso é uma percentagem de uma percentagem. Ou, se quiserem, é uma probabilidade condicionada. É o mesmo que dizer sabendo que nunca tinham participado e aqui pertencer ao escalão sub-23. Ou seja, é a probabilidade de pertencer ao escalão sub-23 sabendo que
nunca tinham participado. Desenvolvendo isto pela fórmula da probabilidade condicionada, e cá está aquilo que eu estava a falar. 35% daquela percentagem. Ou seja, 35% em cima dos 40% que ali estão. Também podiam ir diretamente para aqui. A partir daqui, agora, o mais fácil é olharmos mesmo para a tabela. Vamos por aqui os acontecimentos. Eu estou a preencher agora o que estava nos gráficos. E nós calculamos a probabilidade do S, interseção com P de barra, que era 0,14. Agora, a verde, vamos preencher o resto da tabela. 0,06 para dar 0,2. 0,54 para dar 0,6. E aqui 0,26 para dar ali o 0,4 do P de barra. E agora confirmar que 0,54 mais 0,26 dá 0,8. Vamos olhar para aquilo que nos pedem. Já ter participado numa prova deste tipo e não pertencer ao escalão sub-23. E isto é entre os inscritos, ou seja, é referente a toda a gente, não se trata de uma condicionada, é diretamente o que sai aqui da tabela. 0,54. E isto conclui o exercício. 7.2. Admita que o peso em quilogramas e peso, na sua acessão corrente, é utilizada como sinónimo de massa. Dos inscritos nesta prova, ao longo dos anos, segue uma distribuição normal de valor médio de 72 kg e desvio padrão sigma kg. Complete o texto seguinte, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas cada um dos números 1, 2, 3 e 4, seguido da opção A, B ou C selecionada. A cada espaço corresponde uma só opção. Seleciona só o caso um dos inscritos nesta prova e agora vamos analisar o texto em maior detalhe. Temos aqui a curva de distribuição normal, isto foi roubado do formulário, isto foi roubado das opções. O valor médio é 72, a probabilidade do seu peso ser superior a 80, vamos por aqui os 80, e superior a 80, esta área aqui, que nunca poderá ser superior a 0,5, porque 0,5 seria medido a partir ali do 72, ou seja, superior a 72. Bem, das três opções, há apenas uma em que o valor é inferior a 0,5, é a opção A. E a probabilidade do seu peso ser superior a 78 é igual à probabilidade do seu peso ser inferior a... Vamos por aqui os 72, os 78, superior a 78, terá de ser o mesmo que inferior a 72 para 78 é uma diferença de 6, logo aqui vamos ficar com 66. A linha B.
A probabilidade desse inscrito ter um peso entre 72 menos 2 vezes o desvio padrão e 72. Temos aqui 72. Aqui teremos o 72 mais 2 vezes o desvio padrão. E aqui o valor de 72 menos 2 vezes o desvio padrão. E nós queremos que o valor esteja entre 72 menos 2 vezes o desvio padrão e 72, ou seja, este bocado aqui. Da informação que temos aqui do modelo normal, temos apenas a probabilidade de estar entre média menos 2 vezes o desvio padrão e média mais 2 vezes o desvio padrão. Seria o vermelho mais o azul. Bem, eu só quero o vermelho, por isso tenho que dividir aquele valor por 2. Que dá 0,47725. A linha B. A probabilidade do seu peso ser inferior a é igual a aproximadamente 0,15865. Bem, trata-se de um valor inferior a 0,5, por isso eu estou deste lado de certeza. E já agora as opções que temos disponíveis apenas dizem referência a 72 menos qualquer coisa. Por aqui 72 e vou por aqui o 72 menos n vezes o desvio padrão. Eu não sei quanto. E nós queremos este bocadinho aqui. Nós sabemos que o vermelho mais o azul tem de dar 0,5. E nós aprendemos a calcular este azul na linha anterior. Por isso, vamos agarrar no 0,5 e vamos retirar o azul para ficar com o vermelho. Que no caso de ser uma vez o desvio padrão é 0,6827 sobre 2, e agora é fazer o mesmo para os outros, 0,9545 sobre 2, aqui 0,5 menos 0,9973 sobre 2. 0,15865 0,02275 0,00135 e isto confirma a linha A. Vamos só dar a resposta final. A, B, B,